Olá, esta é a quarta aula para os alunos do terceiro ano. O tema será estatística. Na aula passada nós discutimos uma representação gráfica chamada histograma. Hoje nós vamos falar de um tema bem fácil também, que é chamado de diagrama de ramo e folhas. Esse tema se encontra na página 174. É bem simples também, é uma forma de representar dados também, que é estatística, né? A definição de estatística é analisar gráficos e analisar dados, né? E na maioria das vezes nós vamos representar esses dados analisados por tabelas ou gráficos, né? Que o gráfico é a representação de dados em forma de desenhos, tá? Então nós vamos estudar esse tipo de representação, chamado de diagrama de ramo e folhas, e depois na próxima aula nós vamos estudar outros tipos, né? Vai ter bastante aí, né? E aí a gente vai fazer hoje o que? Nós vamos fazer a atividade 10, 11 e 12 somente, tá? Bom, então vamos lá. Então primeiro aqui na página 74 vai ter a definição do que é esse diagrama de ramo e folhas. Então vamos ler, vamos fazer as anotações aí. Nos diagramas de ramos e folhas é possível ter uma visão geral da distribuição de um conjunto de valores, mostrando dados em números absolutos e a densidade relativa. Então o número absoluto é o valor que ele é. Por exemplo, 10, né? 10 é o valor absoluto. A densidade relativa, que ele vai falar aí, a gente pode desmembrar esse número. Por exemplo, o que é 10? É 1 e 0, não é isso? Então a gente pode analisar os valores desmembrando eles, mais ou menos isso. E a densidade a gente vai ver com que frequência essa unidade, por exemplo, que eu dei do exemplo 1, com que frequência ela aparece no conjunto de dados. É mais ou menos isso daí, tá? Mas vai ficar mais fácil com o exemplo. Podem ser destacada com mais facilidade os outside, que seria os pontos fora da curva, e a moda. Só para analisar os pontos fora da curva, seria o seguinte: vou imaginar que eu tenho um conjunto de dados e eu estou usando um gráfico, por exemplo, de linha. Então essa linha ela vai oscilar, vai aumentar, vai diminuir, vai ficar constante e tal. Dentro desse ponto, vamos chamar um ponto médio, entre esses pontos que foram marcados no gráfico de linha, eu traço uma linha média. Então a gente vai fazer o que? A gente vai perceber que se for analisar um conjunto de dados, a gente vai ter pontos que são próximos. E tem pontos que a gente fala que são pontos fora da curva, ou seja, ele não vai estar dentro dessas medidas, vamos chamar assim, de dispersão, né? Eles não vai estar centralizado, ele vai estar longe, vai estar distante do conjunto de dados. Então, se fosse construir o gráfico, aqui no caso a gente vai analisar o diagrama mais ou menos dentro da tabela, a gente vai ver que tem alguns valores que aparecem mais, no caso a gente chama de mods aí, que a gente já viu, né? E outros que não vão aparecer com muitas frequências, esses daí que são chamados pontos fora da curva, eles vão estar distantes do conjunto de dados, tá? Então vamos lá, continuando. Porém, os diagramas de ramos e folhas podem ser pouco úteis quando o conjunto de dados é muito pequeno ou muito grande. São geralmente usados como método rápido de exibição gráficas de informações. Isso aí é importante, né? Um conjunto muito pequeno ou muito grande. Tem que ser um conjunto com uma quantidade média de valores. Mostraremos a seguir como construir o diagrama de ramos e folhas, tá? Ramos, né, no sentido, pensando lá, tem um ramo e aí você tem uma quantidade de folhas ligadas a esse ramo, né? Então, ordene os valores, ou seja, aqui seria apresentar os valores do menor para o maior, tá? Organização em ordem crescente, que a gente chama estatística de Hall, né? Informe as partes inteiras em uma primeira coluna. Aqui no caso, como exemplo, ele vai usar números decimais, né? Mas a gente pode também organizar
números inteiros também, tá? Por exemplo, aqui vai ser 1,20, por exemplo, né? Então vai colocar a parte inteira que é 1 e o 20 a gente vai colocar depois numa segunda coluna. Mas pode ser usado para representação de números inteiros também, tá? Só tem a ver com o exemplo aqui. E o 3, informe os decimais em outra coluna, de uma coluna da direita, geralmente que é colocado, separando a primeira por uma linha vertical. Então aqui tem um exemplo aqui, tá, de como que foi organizado esse conjunto de valores. Repara que todos os números aí são números com casas decimais. Alguns têm zero após a vírgula, outros não, né? E aí o que foi feito aí? A parte inteira colocou na coluna da esquerda e os outros colocou depois, né? Um número que vem após as casas decimais. Então, primeiro foi feito a organização desses dados. O ideal aqui, e vai ajudar vocês principalmente quando a gente for fazer algumas questões do Enem, não desse tema, obviamente, né? Dos temas que eu falei para vocês, que é as medidas de tendência central, analisar a organização desses dados. Então, geralmente, o ideal para a gente não se perder, né? É a gente ir riscando esses valores. Então, eu vou fazendo o primeiro e risquei aqui, tá vendo? 1 é o menor valor que tem aqui, tá vendo? Então, o que foi feito nesse diagrama? O ramo seria 1. Quais são as folhas que tem? É só o 1,00, que é o próprio 1, né? Depois disso, vem o 2,55. Então, tá vendo? Ó, repara que tem o 2 lá e tem o 55 após essa linha vertical. Depois do 2,55, tem o 2,59. É o último valor que está aqui, tá vendo? Então, tá lá 2,55 e 59. E depois 2,90. Então, foram já 3, né? Com essa frequência aí de 2, com a densidade relativa igual falou lá, né? Agora, o 3, né? Tem o 3,1, o 3,01, o 3,09, o 3,55, que é o penúltimo, né? 3,68 e 3,99. Repara, né? Geralmente a gente vai fazer a moda assim, né? Mas a gente vai perceber que a moda, ela vai estar... aí no caso não tem nenhum número que repete, mas se tivesse, né, a gente ia ver pela repetição desses valores que vem após a coluna vertical que a gente fez lá, tá? Mas pensando lá no que estava falando dos pontos fora da curva, então a gente vai perceber que os valores vão ficar concentrados ali, né, entre 2 e 5, tá vendo? No gráfico, mais especificadamente entre 3 e 4. E aí esses pontos que estão no extremo, geralmente não precisa ser o primeiro ou último, poderia ser, por exemplo, que está no meio, né? Mas a gente ia ver pela frequência, né? Se fosse criar o gráfico de linha ou de ponto, alguma coisa assim, a gente ia perceber que ia ficar mais concentrado nesse miolo ali do meio, e os pontos que estão com pouca frequência, ou seja, não estão participando da densidade relativa, ou a gente poderia colocar a moda também, ele não vai ter muitos valores relacionados à coluna da direita, tá? Mas continuando, né? Fizemos do 3, agora vamos fazer do 4. Então tem o 4,55, 4,58, 4,77, né? Tá ali, 4,71 tá próximo, 4,95. Então todos os valores ali. Depois tem o 5,11, 5,20 e 5,25 e por último o 6,0. Bom, é bem facinho, né? Não é tão difícil a situação aí. Aí você cria. Obviamente que se fosse analisar moda, esse tipo de coisa, dá para fazer de outra maneira, tá? Mas aí tá a apresentação do que é chamado do diagrama de ramo e folhas, tá? Então bem tranquilo aí, certo? Bom, na próxima, aqui é o exemplo, né? Na próxima atividade 10, ele vai pedir para você fazer o diagrama de ramo e folhas, né? Para esta atividade, a atividade número 10. Repara que os valores estão desorganizados, né? Então, primeiro você precisa fazer a organização deles numa ordem crescente, e roll, né? Que a gente chama em estatística, começando do menor para o maior. Como aí a gente tem os valores decimais, então na coluna da esquerda você coloca a parte
inteira, e no final você coloca a escrita decimal, né? Se for 00, coloca 00, se for igual o último dado, por exemplo, 0,8,80, né? Então você coloca o 8 e coloca o 80 no final e vai vendo se tem mais alguns valores com 8 sendo o valor absoluto aí, né? O valor absoluto e o valor relativo, né? Bom, então vê aí, é bem tranquilo de fazer, e aí a gente vai analisar os pontos que é chamado fora da curva, tá? Bom, na próxima atividade já é um diagrama aí, mas com os números inteiros, aí eu vou ler e aí a gente vai tentar fazer a escrita aí dele, né, aplicada a um probleminha aí, né? Então, atividade 11 está na página 175 do caderno São Paulo Faz Escola, volume 4, tá? Durante o carnaval, 75% das multas aplicadas em uma rodovia federal foram decorrentes do excesso de velocidade. Observe o diagrama de ramo e folhas, do qual contém dados fictícios das velocidades relativas registradas pelo radar. Então ali tem um 9 e tá do lado 2, 2, né? Aí já daria pra gente analisar no caso, né, qual que seria a moda, né? Porque a gente vai ver 9, 2, 2 já tá repetindo duas vezes, 9, 4, 4 também, né? Então a gente consegue analisar a moda assim. Obviamente que se você quiser fazer de outra maneira pode fazer, mas poderia ser analisada assim, tá? Bom, então as velocidades embaixo, geralmente esse tipo de diagrama ele costuma ter uma legenda. O que significa aquele 9/2? Então tá aqui embaixo, tá vendo? 9/2 significa o número 92, né? Que é o valor absoluto, certo? 92, e ele foi desmembrado, isso aí a gente chama de valor relativo, né? 92 eu posso desmembrar com 9 e 2, certo? Igual tem, por exemplo, lá na segunda linha, tem o 10 e 1. O que é 10 e 1? Seria 101, a velocidade 101, no caso quilômetros por hora, que é a unidade que nós usamos para a velocidade, certo? Bom, então ele vai pedir aqui, mas qual é a média das velocidades registrada entre 90 e 105 km por hora. No total aqui são 20 velocidades, tá? Nesse intervalo que ele colocou aí, que vai de 90 a 105 km por hora, serão somente 10 velocidades. Então a gente tem que calcular a média dessas velocidades, basta somar tudo e dividir pela quantidade de valores somados, né? Eu coloquei as 20 velocidades porque no próximo item a gente precisa usar essa informação, porque ele vai pedir para separar o que é chamado de quadris, e vai ser por um outro tipo de diagrama que nós vamos fazer para analisar as medidas de dispersão, sem precisar fazer o que a gente fez nas aulas anteriores, a variância, né? Então assim, dá pra gente analisar por um tipo de gráfico que depois eu vou falar para vocês na próxima aula, mas vamos lá. Aí aqui ele fala que a B são quadris, são os valores calculados que divide em 4 partes, né? Quadris 4, né? De uma amostra de dados. Aí ele vai pedir para a gente fazer as três, porque ele falou dos 75% lá no começo do exercício, né? Você deve lembrar. Então ele vai pedir para a gente analisar o primeiro, segundo e terceiro, ou seja, pegar aquele conjunto de dados e dividir em 4 partes, mas dessas partes nós vamos analisar somente 3, porque ele falou que 75% das multas, né, aplicadas lá durante o carnaval foi com excesso de velocidade. Bom, só para a gente já pensar aí rapidamente quais conjuntos de dados nós vamos utilizar, são 20 no total, né? Como vai dividir em 4, então eu vou pegar 20 dividido por 4, ou seja, cada quadris desse daí, que é 25, 25, 25, né? Por cento que eu vou dividir aí, cada quadris vai ter 5 velocidades, né? Por que isso, né? 20 dividido por 4 dá 5, ou seja, 1/4 de conjunto de dados seria 5 valores, né? Então nós vamos já pensando nisso daí quando for fazer. O primeiro quadris, então ele já abreviou por Q1, tá? É bom abreviar assim porque no próximo gráfico a gente vai usar essa nomenclatura. É o valor apresentado com 25% dos dados que são menores e que ou iguais a esse valor. Ou seja, você vai pegar
daquele total de conjunto de dados, que são 20, você vai pegar 25%, os menores valores. Depois eu vou deixar indicado embaixo aí, tá? No caso aqui, o segundo quadris, que é a mediana, ou seja, esse valor aí, quando a gente analisar pelo outro método, a gente vai perceber que esse valor, obviamente, ele vai estar no meio, 50% é meio, né? Então, ele vai estar no centro dos dados, que é as medidas de conjunto central. Mas, inicialmente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar, vai ter os 5 primeiros valores, depois vai ter do sexto ao décimo, né? Valor que seria, vamos supor assim, as velocidades entre 26% e 50%, né? Que é o que ele vai colocar aqui. Aí tá lá, 50%, que são menores que ou igual a este valor, tá? E o último vai ser ou seja, vou pôr aqui só para ficar mais fácil, intervalo de 51% a 75%, né? O valor apresentado em 75%, que são menores ou que iguais a esse valor. Então, eu coloquei aqui mais ou menos o Q1, você coloca, se quiser colocar Q1, pode colocar, mas aí você vai organizar os valores, por exemplo, usando o diagrama, né, de ramos e folhas, você vai colocar lá, começando por 9, quais são as primeiras velocidades. Se tiver alguma que repete, embaixo você coloca 10 e coloca a velocidade, né? Então, o Q1 serão as 5 primeiras posições, ou seja, os 5 menores valores, né? De 1 a 5, tá? Depois, no Q2, vai ser de sexta a sexta e a 10ª posição, organizando os dados lá em ordem crescente. Já está, né? Aí você só precisa observar qual que vai entrar nesse intervalo. E o último, o Q3, né? Que é o quadris aí, que foi dividido em 4, né? O próprio nome já diz, vai ser da 11ª a 15ª posição, tá? Então, só organizar os dados atendendo esse intervalo que fez. Os 25% primeiro dos valores, até 50% e depois até 75%. Cada posição, né, cada grupo aí de valor, nós vamos colocar 5, porque no total são 20 dividido por 4 dá 5, então cada intervalo de valor tem 5 valores aí, certo? Bom, agora ele vai, esse aqui já está na próxima página, né? Na página 176, ele vai tratar a ideia. Caso tenha alguma dúvida, você pode olhar lá no começo da aula, que estava falando sobre a definição do diagrama de ramo e folhas, para poder fazer aqui a justificativa da sua resposta. Então vamos lá. Em um único dia foram aplicadas mais de 250 multas por excesso de velocidade. Então, uma quantidade grande de valores, né? Neste caso, para representar o conjunto de dados, o diagrama de ramo e folhas será uma boa escolha, ou uma escolha adequada, melhor dizendo, justifique a sua resposta. Então, caso você tenha dúvida, é só você olhar lá no começo da aula sobre a definição do conjunto, da análise dos conjuntos, né, de dados pelo diagrama de ramo e folha, e ver se é uma escolha adequada, mais de 250 multas usando esse diagrama, né? Bom, e o último exercício de hoje, da atividade 12, é para a gente fazer novamente esse tipo de diagrama e analisar as informações. Se você quiser aí, de repente colocar a moda, né? Porque pode ser usado também para colocar a moda esse tipo de diagrama. Repetindo, né? Caso não queira utilizar, na maioria dos casos a gente não vai utilizar, né? Porque é mais fácil observar os dados e fazer a análise deles sem fazer o diagrama. Mas caso você queira analisar pelo diagrama, você pode também ver qual é o número que tem a maior frequência. Ou pode ser, dependendo do caso, pode ser que tenha 2 ou mais, né? Geralmente é um só. Mas vamos ver aqui, ó. Atividade 12 está na página 176, é a última de hoje. No início de 2019, no município de São Paulo, foram registradas mais de 2.800 quedas de árvores, ou seja, por volta de 43 árvores
por dia, né? Então aqui o que significa isso? Ele fez a média, né, dos valores aí. Obviamente no começo do ano, como é verão, as temperaturas quentes, fortes chuvas, né, raios e trovões e etc. Então aí tem uma quantidade grande de árvores caídas pela cidade de São Paulo, né? Considerem a tabela a seguir como os dados fictícios de árvores caídas nos últimos 15 dias. Então na tabela tem 15 dias. Construa o gráfico de ramos e folhas referente a essa informação, certo? Então vê lá, primeira parte, só para lembrar, né, tudo aí, né? Primeira parte é organizar os números em uma ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, chamado roll. Depois você vai pegar na primeira coluna, você vai colocar no caso aí a dezena referente à quantidade de valor. Por exemplo, se eu pegar o número 61, esse é o valor absoluto, eu vou relativizar, eu vou separar eles daí, né? Então vai ficar o 6 e o 1. Depois a gente vai perceber que tem o 6 e o 2, e aí a gente vai colocando um conjunto de dados aí, certo? E aí, depois a gente tem uma ideia dos pontos ou um ponto que está fora da curva, né? A gente tem uma ideia disso daí, ou seja, dos valores que vão estar mais espaçados, tá? E aí, só para esticar um pouquinho o chiclete, pensando aí nas questões do Enem aí, né? Ele fala que é no início de 2019, mas ele não fala quantos meses foi feita essa análise, né? Então eu gostaria de discutir essa parte aí com vocês, para que vocês fiquem atentos aos temas aí que geralmente caem no Enem. Porque no Enem geralmente ele dá uma dificuldade em algumas coisas aí. O conteúdo de média é muito tranquilo, mas a gente percebe que cai de uma maneira que a gente precisa analisar. Então vamos lá, eu coloquei aqui só para a gente ver. A média é feita assim, né? O x barra, só para lembrar, é a abreviação de média. Aquele E ali é o sigma, né, que significa soma. Então a gente vai somar todos os valores dividido pela quantidade que sobrou, certo? Essa é uma maneira geral. A soma das árvores caídas já está aí, né? A média é 43 árvores por dia, certo? E tem a soma desses valores aí, que é 2.800 árvores, né? Que ele falou que cai aí numa quantidade de valor. Ele não falou em quanto tempo, falou no início de 2019. Então eu gostaria que vocês tentassem calcular qual é aquele valor do N, porque geralmente ele faz isso, né, no Enem. Tem uma certa forma de tratar as informações, né? Geralmente a gente faz a média, sempre faz a média. Aí o que ele faz? Ele dá a média e pede outra coisa. Ou ele pede um valor do conjunto de dados para que atenda a média. Então, para a gente já tentar trabalhar essas habilidades para o Enem, né? Aí a gente já vê essa daí. Vocês vão tentar calcular qual é aquele N lá. Bom, ali o que vai fazer, né? Substituindo os números, aquele N está multiplicando, está dividindo, passa multiplicando, vai ficar 43N, né? 43N, né? Igual a 2.800. Esse 43 está multiplicando, passa dividindo, né? Ou seja, os dois ali vão trocar de lugar. Tá? Depois você montar a forma, você vai perceber isso. Coloca um valor aproximado, tá? Porque provavelmente essa média foi arredondada. Como que eu sei isso? Por volta, né? Já está no texto lá. Então parece que é um valor que não é inteiro, né? Então aí você coloca duas casas aí, duas casas depois, antes da vírgula, né? Não precisa calcular os valores que vem após a vírgula, não. Tá bom aí mais ou menos um número, uma quantidade de dias aí, tá bom? Então é isso para a aula de hoje. Termina esses daí, não deixa acumular, tá? Aí na próxima aula, mais conhecida como quinta-feira, a gente vai discutir o outro diagrama, que é um diagrama chamado de diagrama de caixa. Bom, tem um nome em inglês aí, mas inglês não é minha praia. Então é isso. Tchau, tchau. Até quinta-feira.